Queto, Angola, Jeje, Nagô. E aí, qual é a sua nação? Fala galera do Yorubaianidades, bem-vindas todas as pessoas ao nosso canal. Eu sou Feva Moyanum e na nossa videoaula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de formação das nações africanas aqui no Brasil, no período colonial, e vamos entender um pouquinho como esses desdobramentos levaram ao surgimento das famosas nações de Candomblé que temos hoje. Queto, Jeje, Fon, Angola, Nagô e por aí vai, dentre outras denominações que provavelmente eu não conheço. Fica aí que a gente já vai começar. Lá na Bahia, todo branco, tem um negro na família, Jeje, Banto ou Nagô. A estrofe desta canção, que foi escrita por Ederaldo Gentil e nos dias de hoje é lindamente performada, né, por Virginia Rodrigues, como vocês acabaram de ver aí nesse trechinho que eu compartilhei com vocês, vai ser o fio condutor para a conversa que vamos ter hoje, falando um pouco sobre nações, né? As nações africanas no Brasil. Então é interessante a gente pensar, olhar para o contexto que é cantado nessa música, uma Bahia que é feita por pessoas brancas, mas que mesmo tendo essas pessoas brancas, nas famílias a gente vai encontrar um pouco do Jeje, do Banto e o Nagô. O que significa isso? Perceba que a canção está falando justamente desse período colonial, em que a gente ainda tinha um regime escravagista aqui no Brasil, e a dominação dos brancos sobre esses povos africanos que eram escravizados e trazidos aqui para o Novo Mundo. Mas o nosso intuito aqui é compreender quem são os Jeje, quem são os Bantos, quem são esses chamados de Nagô. E por que ao longo do tempo nós temos a formação dos terreiros de Candomblé com a herança de todos esses povos? O que isso significa para a gente? Então, o nosso bate-papo de hoje é sobre isso. Então, pessoal, o que hoje comumente nós chamamos de nações de Candomblé, outrora no passado, não tão distante assim, essas nações aqui no Brasil formadas constituíam exatamente nações como o termo propriamente nos diz, né? Então, se a gente olha para o caráter histórico, se a gente olha para o percurso histórico dos diversos povos africanos que foram trazidos para o Brasil no período colonial, a gente vai compreender que, dado um certo momento, houve uma formação de grupos que se identificavam a partir de bases culturais similares, bases linguísticas similares, aspectos religiosos, entre outros, e a partir daí eles começaram ou poderiam formar o que a gente chama de nação. Então, se a gente olha para o Brasil lá atrás, do século XVI, XVII, XVIII, aqui nós teríamos a formação de diversas nações africanas. É exatamente isso. Hoje nós nos reconhecemos como nação brasileira. Então, a partir desse processo de unificação da língua, base cultural, costumes, nós nos reconhecemos, chamamos-nos de nação brasileira. Se a gente volta no período histórico para compreender esse espaço geográfico que hoje chamamos de Brasil, então é deste cenário que vai surgir as chamadas nações Jeje, Banto, Nagô, Queto, Angola e por aí vai. Mas essa discussão leva em consideração diversos aspectos, então não é algo que a gente conseguiria resumir em uma videoaula, sei lá, de 10, 15 minutos. Então, levando isso em consideração, o que nós vamos fazer na nossa videoaula de hoje é compreender um pouco de onde é que vêm esses termos Banto, Jeje, Nagô, como é que eles são formados e difundidos ao longo do período histórico aqui no Brasil.
Nessa aula de hoje, especificamente, eu vou focar lá no iniciozinho de tudo, se é que isso é possível, né? Se é que a gente pode chamar essa demarcação temporal que eu vou fazer de iniciozinho, porque tem diversas nuances que entram e que devem ser levadas em consideração quando a gente vai falar dessa ideia de grupos identitários, formação de nação ou nações. Então, são diversos elementos que devem ser levados em consideração. Então, para a gente compreender melhor esses processos formativos, eu vou usar aqui dois conceitos que foram criados por Nicolau Parés e Guanche Pérez, que eles vão falar de duas possibilidades quando a gente pensa o processo de formação dessas nações africanas ou quando pensa o processo de formação identitária desses grupos, né, de grupos sociais. Então, o primeiro conceito é o conceito de denominação étnica e o segundo conceito é denominação metaétnica. Então, no primeiro conceito, como o próprio nome diz, denominação étnica, vai ser aquele processo em que os próprios grupos identitários, os próprios grupos sociais ali, eles vão se nomear, né? Tem um nome, tem alguma afinidade que faz com que essas pessoas se considerem pertencentes a um determinado grupo, a uma determinada identidade específica. Quando a gente pensa, por outro lado, a identidade metaétnica, a denominação metaétnica, aí a gente está falando de um processo que vem de fora para dentro. No primeiro processo a gente tem de dentro para dentro. No segundo a gente vai ter de fora para dentro, ou seja, é a maneira como outros grupos de fora viam esse determinado grupo e passaram a nomear, passaram a chamar ao longo da história. Então daí a gente vai ter a formação de possíveis nomes para identificar determinados grupos étnicos nos territórios de forma geral. Então, essa questão é muito importante porque essas denominações que nós conhecemos na atualidade, Quito, Jeje, Nagô, Angola e por aí vai, são denominações que foram criadas ao longo do tempo a partir de situações sociohistóricas concretas específicas. E na maioria das vezes, esses não eram os nomes pelos quais aqueles grupos sociais se reconheciam, se entendiam dentro do espaço geográfico. Então, para a gente compreender ainda melhor esta situação, vamos pensar o contexto africano e levar em consideração alguns aspectos que também são importantes para compreender o processo da formação identitária ou o processo de autonomiação desses grupos. Quando a gente pensa no contexto africano, a gente sempre tem que ter em mente que a formação da identidade, a formação dos grupos sociais, ela perpassa uma característica que é multidimensional. Ou seja, no processo de formação dessas identidades, poderia ou podem ser levados em consideração aspectos como a construção étnica, religiosa, territorial, linguística, política, geográfica. A nomeação, a formação dos grupos, dos povos dentro do contexto africano, na maioria das vezes, vai levar em consideração um desses aspectos que eu nomeei aí para vocês. Então percebam que no primeiro momento a gente não tem uma formação que ela vai levar em consideração os elementos que levamos hoje, por exemplo, para definir a ideia de nação, que é essa delimitação geográfica, a questão linguística, a cultura. Sim, em alguma medida, esses aspectos vão fazer parte, mas o que eu quero que vocês compreendam é que, num primeiro momento, pensando naquele contexto africano, são esses os aspectos que vão permear a vida social desses grupos. Consequentemente, vai ser também um aspecto que vai constituir a identidade de cada um deles. Quando a gente fala no quesito étnico, por exemplo, a gente vai levar em consideração
a formação ali daquele grupo, pensando as questões étnicas. O que é que caracteriza este grupo enquanto o grupo X? É um grupo de caçadores, é um grupo de pessoas que são ribeirinhas, é um grupo de pessoas que está ali voltada para a questão da natureza. É interessante falar disso porque quando a gente pensa no continente africano, eu acho que isso pode ser até pensado de uma maneira assim meio que generalizante, né, para a maioria das culturas. A questão ancestral é a questão primeira a compor este processo de nomeação dos grupos ou denominação do grupo. Então percebam que eu vou trazer um exemplo para a gente conseguir entender assim de forma mais lúdica. A questão ancestral. Vocês percebem que há uma preocupação constante dentre os grupos africanos com a questão da ancestralidade, né? O culto ao ancestral, o culto à ancestralidade é algo que não se perdeu ao longo da história e que perpassa por diversas gerações. Então, quando a gente pensa esse contexto africano lá atrás, antes do período colonial, a questão do ancestral era uma característica que poderia ser usada como denominador daquele grupo específico, porque nem todos os grupos tinham os mesmos ancestrais. Então, daí a importância de, por exemplo, preservar e continuar o culto ao ancestral, porque aquela era uma forma de unificação do grupo, de criar uma identidade não unitária, mas que trouxesse essa ideia de unidade para aqueles povos, para aquelas pessoas. Então, a questão ancestral, ela é primária, ela é primeira nesse processo de formação da identidade. Partindo disso aí, a gente já vem para a questão parental, a questão da linhagem. Os grupos se constituíam a partir de uma rede familiar. Então, a gente tem primeiro o ancestral, depois a gente vem aqui para as famílias e as linhagens que eram formadas a partir daquele grau parentesco. Consequentemente, todos que faziam parte daquela estrutura social eram identificados com aquele grupo X, por conta do ancestral, por conta da linhagem familiar e dos vínculos que se formavam a partir daí. O território também é algo que vai demarcar essa identidade, porque, como vimos, ou como nós já sabemos, né, já estudamos anteriormente, existem as diversas categorias e os povos, a organização social, pensando ali aquele contexto rural, aquele contexto de mata, aquele contexto de floresta, uma vida social, uma vida comunitária que era mais voltada para o contexto, para o contato com a natureza, a organização ela vai se dar a partir do território também, levando em consideração a localização geográfica daqueles povos. Então, eram povos que habitavam as montanhas, eram povos que habitavam o interior da floresta, eram povos que eram ribeirinhos, que estavam ali próximos aos rios e tal. Então, essa questão geográfica também vai ser levada em consideração no momento da nomeação. Este aspecto é tão importante que, se vocês forem pesquisar um pouco mais a fundo, vocês vão descobrir que em determinadas sociedades africanas, as cidades ou os lugares, né? Porque não tinha ainda essa ideia de cidade moderna como nós pensamos hoje, mas os lugares, eles compartilhavam o nome com os povos que ali habitavam. Seria mais ou menos a ideia de, sei lá, vamos pensar aqui, um exemplo bem comum e próximo da nossa realidade, né? Onira. Onira, como vocês sabem, é um dos oriquis de Yansan. Então, a gente está falando de Yansan quando ela estava ali na cidade de Irá. Então, ela foi chamada de Onira.
aquela que tem o poder sobre a cidade. Então perceba como aí o compartilhamento do nome da cidade com o nome da pessoa, consequentemente com o grupo étnico que fazia parte daquele espaço geográfico. Então, essa é uma questão que se repete muito em diversos grupos africanos, diversos grupos étnicos africanos, e que, se for se aprofundar em estudos, vocês vão conseguir pensar e conhecer outros exemplos que fazem referência a esta questão. Então, falamos do ancestral, falamos da questão da linhagem, né? O parentesco e de como aqueles grupos vão formando clãs e expandindo. Falamos da questão geográfica, a localização, e a gente não pode deixar de fora também a questão política, né? E aí, quando a gente fala de política, tem diversos ramos, né? Galhos para a gente pensar essa articulação política que era formada, né? Ali naquele contexto histórico. Então, a primeira delas é se a gente pensa a ideia do casamento. O casamento era uma construção política em que se juntavam pessoas de diferentes grupos étnicos por uma finalidade política. Às vezes para manter a segurança do grupo, às vezes para manter a riqueza, ou às vezes para conseguir anexar outros espaços geográficos e, consequentemente, expandir o grupo étnico. Então, tem diversas razões, né, pelas quais os casamentos aconteciam naquele tempo. E isso também influenciava na nomeação do grupo. Um outro aspecto pensando essa questão política é se a gente for observar também a questão dos reinados. Eu não gosto muito de usar a palavra de reinado, porque traz essa ideia de eurocêntrica, né? De uma figura que vai mandar em tudo e tal, mas quando a gente pensa a questão administrativa africana, ela foge desses aspectos, como a gente pode ver lá no vídeo em que eu falo para vocês sobre o Alafim. Mas vamos lá. Quando a gente pensa a questão dos reinos, essa ideia ela está conectada com a proteção. Então, tinham pequenos grupos que estavam submetidos ao domínio de outros grupos, ao reino, e, consequentemente, tinham obrigações voltadas com a prestação de serviço, pagar impostos, e ter ali uma ajuda mútua, né, no processo de pertencimento. Então, isso era muito comum naquele contexto histórico e que também influenciava no processo de denominação daqueles grupos específicos, porque se a gente tem um grupo pequeno que foi anexado por um reino maior, consequentemente, ao longo do tempo, esse grupo pequeno vai fazer parte deste reino. E aí o processo de nomeação vai tomar outros caminhos, levando à construção de um novo nome, uma nomenclatura, enfim, uma anexação desse povo ou desses povos. Então vamos lá pensar agora o contexto do Brasil colonial, né? O Brasil escravocrata. Então, o primeiro registro que a gente vai ter de pessoas africanas escravizadas trazidas para o Brasil vai ser lá no século XVI. Então, a nomenclatura usada naquele momento histórico para se referir a esses africanos escravizados era de gentil. Então, a gente vai ter aí, por exemplo, gentil da Guiné, negro da Guiné. Todos os povos africanos que chegavam no Brasil naquele momento, eles eram denominados dessa forma. Nesse contexto, a gente precisa ter atenção para o aspecto de que pense que nós estamos falando de diversos povos que eram trazidos para o Brasil naquele momento. E essa nomeação de gentil da Guiné ou negro da Guiné não correspondia exatamente a uma nomeação que esses grupos ou essas pessoas tinham consigo naquele momento.
Então, o processo de nomeação aí, ele vai ser altamente metaétnico, de fora para dentro, porque é uma nomenclatura que vai ser usada pelos portugueses para denominar essas pessoas que aqui chegavam. E nesse primeiro momento, gentil, a palavra, né, gentil da Guiné, negro da Guiné, se refere muito mais, traz mais essa conotação de algo que é genérico, né? Gentil da Guiné eram todos os povos africanos que aqui chegavam, eram todas as pessoas negras. Não tinha uma especificação enquanto ao ancestral, enquanto ao aspecto político, cultural, religioso e por aí vai, familiar. Então, gentil da Guiné ou negro da Guiné eram todas as pessoas que vinham de Guiné. E Guiné aí como a ideia de África, né? O continente africano sendo meio que generalizado, uma vez que a gente tinha pessoas de diversos portos, diversos povos que eram trazidos. A questão dos portos também vai ser levada em consideração no momento de fazer essa nomeação, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Já no século XVII, temos um outro registro histórico, que vai ser a Carta de Henrique Dias, e nesta carta ele vai especificar os grupos étnicos que ali estavam presentes, né? Então, na passagem, ele diz o seguinte: de 4 nações se compõe esse regimento, falando aí do regimento de pessoas escravizadas. Então, tínhamos Minas, Ardas, Angola e crioulos. Então, percebam que já existe um aprofundamento na questão étnica para tentar diferenciar esses povos, uma vez que já se entendia que não estavam falando apenas de um grupo étnico, né? Um único povo, e sim povos de diferentes espaços geográficos do continente africano. E aí tem uma coisa muito curiosa que é no final, muito curiosa e muito interessante, que no final são os crioulos. Exatamente. A nomeação crioulos, como vocês bem sabem, era a maneira como era chamada as pessoas negras nascidas aqui no Brasil. Então, as pessoas afro-brasileiras naquele momento eram chamadas, denominadas de crioulo. Então, crioulo passa a ser uma categoria também de diferenciação e de construção de um novo grupo étnico, pensando aí essa diversidade africana no Brasil. Então, a gente percebe aí no registro desta carta os Minas, os Ardas e os Angolas, que pensando, né, no contexto histórico da época, a gente percebe uma referência a localizações geográficas no continente africano a partir de grupos étnicos, os Angolas, e a questão também da Minas. Quem são esses Minas? Quem são os Ardas? Lá na segunda metade do século XVII, nós vamos ter um outro registro, aí agora já é o escrito do padre jesuíta André José Antonio, e num desses registros, né, ele escreveu livros, tal, falando sobre aquele contexto histórico da época, e numa das passagens diz o seguinte, referindo-se às pessoas negras, às pessoas africanas trazidas ao Brasil escravizadas naquele período. Congos de São Tomé, de Angola, Cabo Verde e Moçambique. Então, a palavra Congo, ela é usada aí meio que generalizando as pessoas africanas, né? Generalizando diversos grupos, e depois vem as especificações. Congos de Moçambique, Congos de São Tomé, Congos de Angola e por aí vai. Então, a nomeação, ela começa a ter um aprofundamento mais étnico, que tem a ver com a questão cultural do grupo, com aquilo que a gente falou inicialmente, pensando em especificidades que estariam atreladas
a questão ancestral, a questão parental, a questão da linhagem, a questão cultural e um termo generalizante que é usado para se referir às pessoas pretas, que seria Congos. Essa nomeação não parte, mais uma vez, de um contexto de dentro para dentro. É uma nomeação que vem de fora para dentro. Já no século XVIII, né, a gente vai ter no Brasil praticamente o desaparecimento da nomenclatura gentil da Guiné e, consequentemente, surgem outras nomeações, outras denominações para se referir a esses grupos africanos que eram trazidos para o Brasil. Então, neste processo, nessas outras nomeações, nós vamos perceber outros aspectos históricos culturais que estavam ali ligados a este processo escravagista, né? Esse tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. Mas eu gostaria de reforçar que, para além desse contexto, nós também vamos levar em consideração a questão dos portos. Então, pessoas escravizadas que vinham da costa da mina, então a gente tem ali os portos específicos, então elas poderiam ser chamadas de mina, mas pensando no contexto geográfico africano, ali na costa da mina, tinha uma concentração nos portos, né, para a saída dos navios negreiros, de pessoas que faziam parte de diversas localidades do continente africano. Consequentemente, isso não refletia a realidade cultural, né, política cultural, social daqueles povos que eram embarcados, daqueles povos que foram traficados. Então, mais uma vez, a gente vê que o processo de nomeação não dá conta, na sua plenitude, dessa realidade, dessa constância que estava ali para aquelas pessoas escravizadas. E aí, gente, vocês estão gostando da videoaula? Olha, nós vamos parar por aqui hoje, depois eu vou dar continuidade a esta aula, mas eu quero dizer para vocês que nós estamos montando um curso para falar, né, para estudar a questão da formação da identidade africana no Brasil, pensando aí essa questão das nações de Candomblé, as nações africanas no Brasil. E eu gostaria muito que vocês deixassem aí nos comentários assuntos que vocês gostariam que eu tratasse, né, e nós organizássemos aqui, porque tem outras pessoas por trás de mim, para as nossas videoaulas aqui no canal Yoro Baianidades. Certinho? Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse conhecimento com todas as pessoas da família de vocês. Então, vejo vocês na próxima aula. Odabo!